Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, na primeira leitura desta Santa Missa, neste trecho do livro do Êxodo, nós ouvimos o momento quando se instituiu a Páscoa dos judeus, a instituição da Páscoa dos judeus. Essa experiência da graça que o povo de Deus viveu ao ser libertado da escravidão do Egito. Pela misericórdia do Senhor, Deus, o próprio Deus, agiu através de Moisés e Arão para libertar o povo, o seu povo, da escravidão do Egito. E com isso se instituiu a Páscoa. Um cordeiro foi oferecido em sacrifício, um cordeiro sem mancha, um cordeiro macho, oferecido em sacrifício. O seu sangue foi colocado nos umbrais das portas dos filhos de Israel, e quando o anjo exterminador passou pelo Egito, os primogênitos dos egípcios foram mortos, enquanto que os primogênitos dos filhos de Israel foram poupados. E a partir dessa experiência, o faraó, o rei do Egito, permitiu que o povo de Israel fosse liberto. Esta Páscoa, irmãos e irmãs, que até hoje os judeus celebram festivamente, ela ganhou um novo significado, um novo sentido, com Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Salvador. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que veio ao mundo, não simplesmente para nos libertar da escravidão de algum tirano, de alguma autoridade política,
mas ele veio para nos libertar da pior de todas as escravidões, que é a escravidão do pecado, a escravidão do mal, a escravidão do maligno, do demônio. Sim, pela sua Páscoa de morte e ressurreição, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele nos libertou para vivermos na liberdade dos filhos e filhas de Deus, para vivermos a vida nova, a vida segundo o Espírito de Deus, para vivermos uma vida comprometidos com o reino de Deus, que é reino de justiça, que é reino de amor, que é reino de solidariedade, é reino de compaixão e misericórdia. Irmãos e irmãs, por isso é que a Igreja de Cristo celebra continuamente o mistério pascal, através do sacramento da Eucaristia, pelo corpo e sangue de Cristo. Nós vivemos essa comunhão profunda com a Páscoa de nosso Senhor, fazendo valer a graça redentora que nós recebemos pelo sacramento do batismo. Porque quando nós fomos batizados, nós fomos mergulhados, nós fomos espiritualmente inseridos na Páscoa de nosso Senhor, libertos da escravidão do pecado para viver a vida nova, para viver na liberdade dos filhos e filhas de Deus, comprometidos com o reino de Jesus. Sim, todas as vezes que nos reunimos para celebrar a Eucaristia, na graça da comunhão do corpo e do sangue de Cristo, nós fazemos valer a graça da Páscoa de nosso Senhor em nossas vidas, para que possamos viver na liberdade dos filhos e filhas de Deus. Esta liberdade que Jesus nos ensina no Evangelho que nós há pouco ouvimos. Como nós podemos perceber, os fariseus, presos à lei, censuraram Jesus, porque os seus discípulos, em dia de sábado, estavam passando por ali numa lavoura, tiveram fome e começaram a colher espigas para comer. E como na lei de Israel não se pode trabalhar no dia de sábado, os fariseus ficaram indignados, porque eles interpretaram os gestos dos discípulos de Jesus como se fossem gestos laboriais de pessoas que estavam trabalhando, quando na realidade eles estavam sentindo fome, tinham necessidade de comer e por isso colheram espigas. Jesus se volta para os fariseus exatamente para mostrar a eles que eles não estavam seguindo a lei de Deus, mas eles estavam simplesmente defendendo leis humanas que se colocavam contra a dignidade da pessoa humana. Jesus veio, irmãos e irmãs, para também libertar o nosso coração da escravidão de leis, de normas, de preceitos que não promovem a dignidade da pessoa humana. Ele veio para nos dar a verdadeira liberdade. Isso significa jogar fora todas as leis que nós temos, as leis da vida da igreja, as leis da nossa sociedade? Não. Mas nós
discípulos e discípulas de Jesus, compreendemos que pelo Espírito Santo devemos viver o espírito da lei, o valor que é promovido pela lei, e não viver a lei por ser lei, e querer que todos vivam dessa forma. Jesus veio para que vivamos na liberdade dos filhos e filhas de Deus, mas, meus irmãos, parece que as pessoas têm medo da própria liberdade. Parece que as pessoas têm medo de lidar com a liberdade. É claro que nós somos pecadores e nem sempre vivemos com coerência a fidelidade aos mandamentos de Deus. E queremos muitas vezes que as pessoas vivam da mesma forma, mas viver a fidelidade ao mandamento de Deus significa se comprometer ainda mais com o reino de Deus, que é reino de amor, que é reino de paz, é reino de solidariedade, de justiça, de misericórdia. É reino que quer, acima de tudo, promover a dignidade de toda e qualquer pessoa humana. O reino de Deus quer nos ajudar a viver as nossas relações em família, as nossas relações em sociedade, para promover o bem comum, para promover a justiça social, para promover o bem de todos, de todos. É para esta liberdade que Cristo nos libertou. E é claro que nós precisaremos das leis para orientar as nossas escolhas, orientar a nossa caminhada, orientar as nossas relações. Porque somos pecadores, necessitamos inclusive de leis com caráter punitivo. A punição faz parte de um processo legal, para que possamos aprender o que é justo, o que é certo, o que é correto fazer segundo os mandamentos de Deus. Na medida em que nós nos tornamos discípulos de Jesus, na medida em que nós permitimos que a graça redentora de Cristo, que Ele nos concedeu por sua Páscoa de morte e ressurreição, penetre os nossos corações, transforme as nossas mentes, meus irmãos, nós aprendemos a viver a lei da liberdade, que é lei do amor, que é lei da misericórdia, que é lei da justiça, a justiça do reino de Deus. Vamos celebrar a Páscoa de nosso Senhor na graça desta Eucaristia, permitindo que o Espírito Santo de Deus liberte os nossos corações da escravidão, não somente do pecado, mas da escravidão de toda a lei que não promove a dignidade da pessoa humana, de toda a lei que não promove a verdadeira justiça, de toda a lei que não promove a verdadeira paz, de toda a lei que não promove a misericórdia, a compaixão e a solidariedade, para que possamos, na liberdade dos filhos e filhas de Deus, construir um mundo novo, construir um mundo mais fraterno, construir o reino de Deus nas famílias, no mundo, na sociedade em que nós vivemos. Neste silêncio no qual nos encontramos, façamos agora a nossa oração e vamos pedir ao Espírito Santo que já habita em nossos corações, que Ele renove em todos nós a graça da Páscoa de Jesus, a graça da verdadeira liberdade dos filhos e filhas de Deus. Faça a sua oração em silêncio. CançãoNovaPlay.com. Assine já!